Nesse meu vídeo número 5, o tema é a construção da escola pública. Eu vou iniciar falando de alguns tópicos, né? Alguns subtemas, porque o tema principal é a educação dos filhos, né? Mas aqui eu selecionei alguns subtemas, vou dizer assim, né, para falar sobre cada um deles, né. Eu começo aqui com, então, são muitos subtemas, né. Eu começo aqui com, mais ou menos uns 20, com atropelamentos. Todos nós sabemos que por ano são atropeladas muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? Então, eu estou desenhando uma escola com a educação no trânsito. Nós vamos dar essa disciplina. Os próprios professores podem fazer isso. Educação no trânsito. Algumas escolas já têm essa tarefa, né? Essa atividade, esse projeto, né? Mas eu quero acabar. Eu, como professor e produtor, construtor de escola pública, eu quero acabar com os atropelamentos. Então nós temos aí no ensino fundamental, nós temos 9 anos para treinar os alunos com várias atividades. Nós acabarmos com os atropelamentos em todos os estados, em todos os municípios, né? Eu tive uma experiência dolorosa quando, no tempo que eu dava aula, um aluno da minha escola, ele não era meu aluno, ele era de outra turma, mas era da minha escola, morreu atropelado e nós fomos para o enterro dele e foi muito triste ver o pai lá no enterro, o menino sendo enterrado e o pai assim olhando o filho sendo enterrado por atropelamento. Hoje, como professor, eu fazendo uma reflexão sobre isso, e vendo ali o pai triste, vendo o filho sendo enterrado. Então, o menino devia ter, eu acredito que uns 12 anos. Então, eu nunca me esqueci dessa casualidade, né? Então, nós vamos usar mecanismos para que os alunos aprendam a atravessar uma rua, uma avenida. Então, nós vamos usar vídeos, né? Vídeos. Nós vamos usar o automóvel da escola, porque essa escola que eu estou propondo vai ter um automóvel para as necessidades dos diretores, dos pedagogos, intendentes. Se o diretor precisar resolver um problema da escola, ele não vai no carro dele, ele vai no carro da escola. O pedagogo, o intendente, aquele que faz a manutenção da escola, se ele precisar fazer alguma compra ou resolver um problema da escola, ele vai no carro da escola. E esse automóvel vai servir também para a gente fazer vídeos sobre educação no trânsito. Nós vamos filmar o automóvel com 80 km por hora, aliás, com 100 km,
vamos filmar o automóvel com 80, com 60, com 40, com 20 e mostrar aos alunos para que eles fiquem assistindo e fiquem condicionados a essas velocidades, porque geralmente quem não dirige não tem noção de velocidade. Uma pessoa que dirige, eu, por exemplo, eu dirijo, então eu sei se o carro vem na velocidade de 100 ou vem na velocidade de 80, por causa da minha experiência, né? Experiência até de vida. Mas a criança não tem, ela não dirige. Então a pessoa que não dirige tem mais probabilidade de ser atropelada. Então nós vamos trabalhar durante 9 anos, o ensino fundamental é de 9 anos, nós vamos trabalhar a educação do trânsito durante 9 anos. Então, nós vamos acabar, eu acredito que talvez 95% a gente vai acabar com os atropelamentos. O tópico número 2 é afogamentos. Né? É outro problema que nós temos, afogamentos. Então, por que eu tenho no meu projeto de escola uma piscina? O aluno, ao chegar, for para a nossa escola para fazer o ensino fundamental, logo no primeiro ano ou no segundo, ele vai aprender a nadar. Se possível, logo no primeiro ano do ensino fundamental, ele vai aprender a nadar e depois praticar natação. Nós vamos orientar tudo sobre banho de lagoa, de açude, em rio e principalmente no mar. Os piores momentos na praia é quando a maré está secando, é o pior momento. O mar aberto e a maré secando. Nós vamos ensinar todas essas coisas. A maré cheia, a maré seca. Quanto tempo passa a maré cheia, quanto tempo passa a maré seca. Então, nós vamos trabalhar essa questão também, porque o número de afogamentos no Brasil, de crianças que morrem afogadas, todos os dias tem adolescentes morrendo afogados, jovens e adultos morrendo afogados. Eu me lembro que lá em Fortaleza, um conjunto musical, uma banda foi tocar em Fortaleza, e os rapazes inventaram tomar banho logo na Praia do Futuro, que é uma das praias mais perigosas do Ceará, é a Praia do Futuro, lá em Fortaleza. E morreram do conjunto, morreram 2 ou foi 3 do conjunto que morreram afogados. Isso não poderia acontecer. Né? Então, nós vamos trabalhar essa questão para evitar os afogamentos. Uma criança que aprender logo na infância todos os truques, né, os perigos do mar, ela vai aprender para o resto da vida como tomar banho nas lagoas, açudes, rios, principalmente no mar, né? O terceiro item aqui é suicídios, né? Já falei sobre esse assunto, mas nós vamos trabalhar essa questão com os psicólogos, né? Com os psicólogos. Já falei sobre isso, mas eu coloquei aqui esse tópico. Né? O menino tem problema, vai ao psicólogo. Está pensando em suicídio, vai ao psicólogo, porque o psicólogo salva vida. Né? A menina está com problema, vai para a psicóloga. Já falei sobre isso aqui, estou colocando apenas como tópico, né? Aqui.
O quarto é o racismo, né? Como acabar com o racismo? Trabalhar essa questão com os professores vão elaborar projetos para acabar com o racismo. O tema será muito discutido. Nós vamos todos os dias, os alunos vão todos os dias vão cantar um hino, pode ser o hino nacional, pode ser o hino do Estado, vários tipos de hino. Todos os dias eles vão cantar um hino diferente com as mãos dadas, Unir as crianças, conversar com as crianças. Porque se nós não começarmos com as crianças, quase tudo na vida nós vamos começar com as crianças. Porque a criança é o ser humano mais importante do mundo, é a criança. Nós temos que começar com as crianças. Não tudo, naturalmente, mas muitas coisas nós temos que começar com as crianças. Porque se nós não começarmos com as crianças, nós não vamos construir uma nova sociedade. O meu objetivo é esse aqui. É a construção de uma nova sociedade. Né? Então, o hino, por exemplo, o hino nacional, eles vão cantar o hino nacional de mãos dadas, aproximar. E nós vamos pegar o professor de história, por exemplo, ele vai falar sobre o racismo, a história. Então nós vamos trabalhar esse assunto. Preconceito. Uma vez eu vi um padre falando sobre o preconceito, ele disse que a pior doença do mundo não é a AIDS, não é câncer, não é gripe. A pior doença do mundo é o preconceito. Então nós vamos explicar tudo isso às nossas crianças, com vídeos, com história, explicando o que é o preconceito. Uma vez eu estava assistindo uma palestra de um antropólogo, e ele falando que estava havendo uma reunião numa empresa e só estava faltando o gerente, né? Aí o administrador disse assim, ele chega logo, daqui a pouco ele chega. Ele mora ali em Bauru, mas daqui a pouco ele está aqui. Aí uma funcionária disse assim, mas ele mora em Bauru? Doutor Fulano mora em Bauru? Aí o administrador disse assim, mas daqui a pouco ele está aqui, qual é o problema? Ele mora em Bauru, qual é o problema? Não, eu pensei que ele morasse em outro lugar. Quer dizer, é um preconceito, né? Qual é o problema de morar em Bauru? Morre? Ele fica doente? Não serve? Então, isso é um preconceito, né? Porque mora em Bauru. O gerente não pode morar em Bauru. Né? Então, é um exemplo de preconceito. Nós vamos acabar com os preconceitos com técnicas. Né? Bullying, por exemplo. O bullying, ele é construído. Ele é construído. O bullying é construído. O importante é não deixar que o bullying na escola seja construído. Primeiro, proibir todo tipo de apelido. Todo tipo de apelido tem que proibir. E trabalhar essa questão,
fazer palestras. O tema é importante demais e nós temos que acabar com o bullying na escola com projetos. Com projetos. Discutir o assunto logo com crianças. Porque se deixar para acabar com o bullying lá na adolescência, lá no ensino médio, não acaba mais não. Existe uma facilidade muito grande do professor trabalhar com crianças. Eu já trabalhei com crianças. No meu tempo, eu ensinava nas quintas séries, eu fazia do meu laboratório, eu fazia das quintas séries o meu laboratório. E é bom trabalhar com as crianças. Então, a criança é muito maleável. É fácil de trabalhar com as crianças. E elas são obedientes. Quando elas estão em conjunto, elas são muito obedientes, lá nas quintas séries. É uma vontade de aprender, é uma coisa impressionante. Evasão escolar. Por que é que existe evasão escolar? Quando a criança não gosta da escola, ela pensa logo em sair da escola. Quando ela não gosta da escola. Então, às vezes ela sai da escola porque não gosta da escola, ou porque os pais batem muito no filho, e ela não tem ambiente, às vezes não tem ambiente em casa. E por vários motivos, né? A evasão escolar tem vários motivos. Então, essa escola que eu estou propondo, que eu estou desenhando, não vai ter evasão escolar. Não vai ter. Porque o menino percebe quando a escola é boa. Eu disse aqui, a minha proposta é construir uma escola 5 vezes melhor do que o colégio militar do Exército. 5 vezes. Porque nós vamos começar lá do primeiro ano do ensino fundamental. Brigas entre alunos, isso não vai acontecer na nossa escola, nessa escola que eu estou projetando. Brigas entre alunos. Não vai acontecer. Porque os meninos serão criados dentro da escola o dia todo. Eles vão trabalhar unidos e reunidos. Então não vai ter brigas entre colegas por causa dos projetos. E se o menino for briguento, ele vai para o psicólogo. O psicólogo tem condições de trabalhar, saber por que ele gosta de brigar, gosta de mexer com os colegas. Algum motivo tem, né? Brigas entre irmãos. E como existe briga entre irmãos? Eu tenho uma amiga minha que ela tem uma filha de, acho que é 14 anos, e a outra menina de 10. Ela disse para mim que as meninas vivem brigando. Se juntam para brigar. Então, nós vamos trabalhar essa questão também. Separa de turma. Bota uma na turma, outra na outra turma. A psicóloga vai conversar com elas. Uma pode ir para o internato para separar. Existe mecanismo, as próprias psicólogas podem trabalhar essa questão. Brigas entre meninas ou brigas entre meninos. Né?
Ok? A violência urbana. Ora, é um assunto difícil acabar com a violência urbana. Os assaltos. Hoje nós temos os assaltos nas ruas. Aqui em Recife, principalmente no subúrbio, nós temos as pequenas mercearias, então todas estão gradeadas. Pequenas farmácias estão gradeadas. Pequenos supermercados, por causa dos assaltos. Clínicas médicas estão sendo assaltadas. Hoje, praticamente, quase todas as clínicas estão com segurança. As pessoas estão sendo assaltadas nas ruas. Aqui em Recife, por exemplo, o motoqueiro chega numa parada de ônibus, o garupa desce, ele assalta várias pessoas da parada do ônibus, depois foge na garupa da moto. E acontece muito aqui no Recife. E fica por isso mesmo. Não é verdade? Então, tá um salve-se quem puder. Nós já chegamos no salve-se quem puder. A questão do assalto. E o assaltante pede o celular. E se a pessoa não der, a escada levar um tiro, né? Então, como é que nós vamos acabar com essa violência urbana? Colocando todas as crianças na escola. Nós, professores, pela minha proposta, nós vamos colocar todas as crianças na escola. Por que é que os municípios não fazem isso? Porque essas missões não são dos municípios. Por que é que os estados e municípios não colocam todas as crianças na escola? Porque essas missões não são dos estados e municípios, não são dos governos. É isso que eu pretendo mostrar, que só os professores podem construir as escolas. Eu preciso mostrar, não é só para o Brasil, é para o mundo. Porque eu vou produzir vídeos, eu pretendo produzir vídeos em inglês, em espanhol, em italiano, em francês e alemão. Eu vou começar com inglês e depois em espanhol. Para mostrar que eu preciso mostrar que em qualquer lugar do mundo, somente os professores podem construir escolas públicas, né? Eu foco aqui em escolas públicas. Somente os professores. Jamais. O que existe hoje são tentativas. Todos os países do mundo estão tentando construir as escolas públicas, mas não vão conseguir nunca, porque essas missões são dos professores. Só existe um profissional que pode construir escola, é o professor. Só o professor. O meu grande dilema aqui é provar que só o professor pode construir escola. Somente os professores podem construir escolas públicas. Essas missões são nossas. Por que eu estou dizendo isso? Por causa da pedagogia. A ciência. Eu trabalho com ciência.
Eu não sou um aventureiro. Eu trabalho com ciência. A ciência é pedagogia. Estudou pedagogia, constrói escola. Não estudou pedagogia, morre escravo do sistema. Isso está acontecendo no Brasil e no mundo. Os professores são formados para dar aula, apenas dar aulas. Porque o sistema não permite que o professor construa, que os professores construam as escolas. O que eu sou hoje eu devo muito à pedagogia, estudos pedagógicos. É por isso que nós chegamos a esse buraco, né? Já disse e vou repetir, o Brasil está num buraco do tamanho do Oceano Atlântico. Ele caiu no buraco do tamanho do Oceano Atlântico. Agora eu vou culpar quem? Não vou culpar ninguém, porque são questões culturais. São questões culturais, eu não posso culpar ninguém. O homem está errando muito, muito, muito. Os homens estão errando muito. Nós estamos cometendo muitos erros. O maior erro que o mundo educacional está cometendo é formar jovens que vão para as escolas públicas pelas universidades. Universidade nunca foi ambiente para formar professores que vão para as escolas públicas. Professor tem que ser formado em 6 anos em regime de internato, numa instituição que eu chamo aqui de Academia de Educação. Só os professores podem construir escolas públicas. Não existe nenhum outro profissional. Os governos estão tentando construir as escolas públicas. Nunca vão conseguir, porque essas missões não são dos governos. Não é verdade? Criminalidade. A criminalidade aqui praticamente está junta, né, com a violência urbana, criminalidade. Então é mais ou menos acabar com a violência urbana, colocar todas as crianças na escola, e a criminalidade também. Acabar com a criminalidade, nós temos que colocar todas as crianças na escola. Inclusive, lá na pré-escola, nós vamos trabalhar também. Antes do ensino fundamental, essas crianças da pré-escola, nós vamos também colocar crianças na pré-escola. Os governos nunca vão acabar com a criminalidade, porque essas missões não são dos governos. Não são dos governos. São dos professores. Essas missões são dos professores. As drogas. Nós temos que ter projetos para acabar com as drogas. Eu vou citar aqui 2 casos, rapidamente. Eu estava caminhando numa praia lá em Fortaleza e eu vi uma multidão e fui olhar. Quando eu cheguei lá, tinha uma adolescente, mais ou menos de 15 anos, deitado na areia da praia. Eu acho que eu já falei isso em vídeos anteriores. Aí eu fui investigar. O problema foi drogas
E o menino era filho de um advogado. Ora, as drogas não escolhem classe social. Eu acho que eu já falei em vídeos anteriores. O pai não teve culpa. Não teve culpa. É triste, mas ele não teve culpa. E hoje eu fico refletindo como acabar com as drogas. A gente tem que começar lá da infância, com os projetos da escola. Agora, esse caso aqui eu não falei. É a história de um médico que, quando descobriu que o filho estava envolvido com drogas, ele quase morre. Ele ficou tão decepcionado. Disse para o amigo dele: fulano, eu sou um médico bem-sucedido na minha vida, venci como médico, tenho um bom patrimônio, e fulaninho está envolvido com drogas. Ora, nós temos que cuidar das crianças e dos adolescentes. Médico, como é que o médico pode cuidar dos filhos se eles estão nos hospitais trabalhando? Eu disse aqui, lá no vídeo eu disse. Pais nunca vão conseguir educar filhos. As crianças são educadas dentro da escola pelos projetos. Já falei aqui, peguei até aquela bacia com os bonequinhos. Mas graças a Deus, esse jovem, filho desse médico, foi internado numa clínica particular e se salvou. Ele hoje está totalmente livre das drogas. Ele se salvou, graças a Deus. Eu soube depois que o filho dele deixou as drogas. Então, é triste, né? É triste. Eu conheci um senhor, mas ele não foi droga não, foi alcoolismo. É o próximo tema aqui. O alcoolismo e o tabagismo. O alcoolismo. Nós vamos acabar com o alcoolismo, porque nós vamos trabalhar nossas crianças e adolescentes. Eu conheço um senhor que o filho dele estava envolvido com álcool. Eu arranjei, isso foi aqui em Recife, eu arranjei uma instituição para ele se internar, mas ele não quis. Meses depois, ele morreu. Então, nós vamos trabalhar essa questão. Nossas crianças terão aulas, nós temos projetos, e os nossos adolescentes não vão se envolver com bebida. O tabagismo, a professora de ciência vai pegar uma bacia, vai colar dentro dessa bacia 2 esponjas. E vai colocar óleo queimado nas esponjas. As 2 esponjas vão representar os pulmões, né, do ser humano. Então, ela vai pegar óleo queimado e vai jogar em cima das esponjas. E vai mostrar aos alunos. Está indo aqui?
As crianças, se vocês fumarem, os pulmões de vocês vão ficar assim. Quando vocês estiverem maiores, os pulmões de vocês, né, vão ficar assim. E ela vai guardar lá no laboratório de ciência a bacia com as 2 esponjas, para que as crianças possam ver durante todo o ensino fundamental e o ensino médio. Então, é trabalhando as crianças e adolescentes, nós vamos acabar com o tabagismo e com o alcoolismo. Não mais um vinhozinho, uma champanhe no Natal. Quem quiser beber, que beba. Agora, os alunos dessa escola que eu estou projetando não vão beber. Tolerância zero. Tolerância zero. Os evangélicos, eles não bebem. Você conhece algum evangélico que morreu porque não bebia? Mas não é o evangélico que morreu porque não bebia cachaça. Não existe isso. Não existe. Ah, fulaninho morreu porque não bebia vinho. Não existe isso. Então, quem quiser beber, que beba. Quem quiser fumar, que fume. Agora, as nossas crianças que passarem por essa escola X, o que é que eu quero? Eu quero construir uma escola X, tal que quem passar por X não vai se envolver com o alcoolismo, com o tabagismo, com as drogas. Não vai se envolver. Então a questão é essa. Ok? Prostituição. Já falei. Vamos construir uma escola pública X, tal que quem passar por X, as meninas que passarem por X não vão se prostituir. Porque nós não vamos dar condições. A menina vai ter um foco na vida. Todas as meninas vão ter um foco na vida. Então elas não vão se envolver com prostituição. Elas podem até morar na escola. O internato salva vidas. Já falei sobre isso aqui. O internato salva vidas. Nenhuma menina vai para os postos de gasolina ter relações sexuais com algum caminhoneiro. É mais ou menos com esse tema aqui, gravidez na adolescência. Por que que muitas meninas se envolvem com a gravidez na adolescência? É uma questão de realização na vida. A menina, quando não se realiza pela escola, quando ela não tem emoção na escola, ela vê que a escola não tem futuro, não tem futuro. Ela perde a vontade. As emoções pela escola não acontecem. Fazer uma carreira, estudar, para fazer um bom curso. Ela não tem essas emoções. Aí ela parte para outras emoções.
que é ter uma criança. Ela vai procurar outras emoções pela gravidez. Ter uma criança para criar. Já que a escola não dá essas emoções. Ela prefere seguir outros caminhos. Agora veja um aluno do Colégio Militar do Exército. É muito difícil uma menina do Colégio Militar do Exército engravidar na adolescência. Ainda estudante do Colégio Militar. É muito difícil. A probabilidade é quase zero. Porque ela tem um foco. Então a escola que eu quero construir para o Brasil é uma escola que dê condições para todos os alunos vencerem na vida. Estudou nessa escola, vai vencer na vida. Que é um item que tem aqui, como vencer na vida. Né? Mais adiante, como vencer na vida. Então o que acontece é isso. Agora, por que eu estou falando todas essas coisas? Por causa dos meus estudos pedagógicos. São mais de 20 anos estudando pedagogia. Já li sobre esse tema. Então é isso aí. Às vezes o menino deixa a escola para ser maloqueiro. Vai ser maloqueiro. Não é verdade? Vai ser maloqueiro. Ele termina abandonando a escola. Sai da escola, né? Não gosta da escola e sai da escola. Fracasso escolar. Por que é que existe o fracasso escolar? Para mim, o fracasso escolar existe porque os estados e municípios não sabem construir escolas públicas. Não sabem. Porque essas missões, veja bem, essas missões não são dos governos. Por isso que existe fracasso escolar. Não estou culpando aqui os governantes. Eu quero apenas mostrar que só os professores podem construir as escolas. Enquanto os professores não assumirem as escolas, o mundo não terá escola pública. Nós teremos o quê? Tentativas. Tentativas. Todos os países do mundo estão tentando construir as escolas públicas. Mas nenhum vai conseguir. Nenhum. O fracasso escolar existe em todos os países do mundo. Todos. A corrupção. O Brasil tem 5 séculos de corrupção. Hoje o Brasil está num buraco do tamanho do Oceano Atlântico.
Veja como está essa violência que eu falei nesse instante aqui, né? Essa violência, criminalidade. Nós vamos trabalhar também essa questão. Como vencer na vida? Uma coisa que nós vamos trabalhar são os testes vocacionais. Hoje, um adolescente, uma criança, se os pais quiserem fazer um teste vocacional numa criança, ele vai ter que pagar, vai ter uma clínica particular para pagar. Na escola particular, quem quiser fazer teste vocacional tem que pagar. Nós não. Nessa escola que eu estou desenhando, o aluno, nossos alunos, vão fazer testes vocacionais uma vez por ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos. Teste vocacional. De graça. Nós vamos ter 2 psicólogos. Então, eles vão fazer testes vocacionais de graça. Vamos dizer, 3 testes do ensino fundamental. O ensino fundamental é de 9 anos. Dá para fazer a cada 3 anos um teste vocacional, né? E 2 anos no ensino médio. Antes do vestibular. No ensino médio, eles podem fazer 2 testes vocacionais. A própria escola elabora o teste vocacional das crianças e dos adolescentes. Não vai pagar. Não vai pagar de jeito nenhum. Uma coisa que eu noto muito, eu presto atenção porque eu sou professor, eu estou aposentado, mas eu ainda estudo, né? Faço meus estudos pedagógicos. Eu vejo crianças de escolas particulares cuja mãe contrata um professor particular para dar aula, principalmente aula de matemática. Tem muito isso. Aula de reforço. Aí a mãe contrata um professor particular ou uma professora para dar aula de matemática ou de português. Na nossa escola não vai ter isso. A aula de reforço será dada na própria escola, pelos próprios professores, porque os professores vão passar o dia na escola. O dia. Então, o professor de matemática, por exemplo, perceber que alguns alunos estão deficientes em matemática, eles vão ter aula de recuperação na própria escola. Ou colocar 2 professores de matemática, um para dar aula e outro só para dar aula de reforço, aula de recuperação. Se o professor não tiver tempo. Porque a mãe do menino não vai contratar professor para dar aula em casa, aula particular, nada disso. Na própria escola ele vai ter aula de recuperação. Está com deficiência em matemática? Deficiência em matemática? Ele vai ter aula de recuperação na própria escola. Ok? Eu tenho mais outros vídeos que eu vou produzir. Por exemplo, como falar em público. Já está no meu programa. Como falar em público para crianças e adolescentes. O menino vai ter 9 anos para aprender a falar em público. O ensino fundamental não é de 9 anos? Eu vou apresentar esse vídeo também. E resiliência na educação. E outros temas, né? E outros temas. Bom, então, continuando,
Essa escola que eu estou desenhando aqui, essa escola meu projeto é: vamos construir escolas públicas federais em todo o território nacional, sem intervenção dos estados e municípios. Deu para entender? Sem intervenção dos estados e municípios. Agora, e essas escolas? As que estão aí, as escolas estaduais e municipais, elas vão continuar. Vão continuar. Nós vamos fazer uma coisa paralela. Nós vamos formar professores em regime de internato durante 6 anos. É do governo federal. Eu estou dando uma proposta para o governo federal. Ele vai construir as academias de educação para formar professores em 6 anos de regime de internato. Os estudantes, ao terminarem o curso, eles vão direto para as escolas. Vão dar aula. Aí nós vamos formar o pedagogo intendente, o pedagogo construtor de prédios escolares. Cada município vai ter um departamento federal de construções de prédios escolares. Departamento Federal de Construções, Departamento Federal de Construções de Prédios Escolares. Cada departamento vai ter um pedagogo construtor de prédios escolares, um arquiteto, um engenheiro civil, 2 desenhistas e alguns funcionários. Então, eles vão construir os prédios escolares. Nós vamos construir prédios escolares sem intervenção dos estados e municípios. São escolas federais. Então, elas vão funcionar paralelamente às escolas do município. Nós vamos escolher o terreno, vamos comprar o terreno. Se o município, se a prefeitura quiser doar o terreno, melhor ainda, né? Melhor ainda, porque nós vamos servir as crianças daquele município. Ok? Nós vamos colocar todas as crianças na escola. Nenhuma criança vai ficar fora da escola. Nós vamos trabalhar também na pré-escola. Aonde tiver criança fora da escola, nós vamos levar para a pré-escola. Porque essas crianças não podem ficar sem escola. Então, nós vamos colocar todas as crianças do Brasil na escola. Eu sei que é uma tarefa difícil, vai haver muita resistência. Talvez essa escola não seja aprovada, né, pelos governos, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Porque, por outro lado, também eu vou fazer vídeos em inglês, em espanhol, para mostrar o que eu sei de escola. Eu não vou entrar em depressão se meu projeto não for aprovado. A vida continua.
né? Mas tudo que eu sei, eu devo à pedagogia. Estudos pedagógicos. Pedagogia é a ciência que estuda a educação. Eu descobri muitas coisas. Nesses itens aqui, ó, atropelamentos, afogamentos, suicídios, nós também salvamos vidas. Nós, professores, também salvamos vidas. Os médicos salvam vidas e nós também salvamos vidas. Por causa dos nossos projetos. Nós podemos acabar com atropelamentos, podemos acabar com os afogamentos, podemos acabar com os suicídios. Quantas vidas nós não vamos salvar? Então, é isso aí. O que eu sou hoje, eu devo à pedagogia. Estudo da educação. Eu faço as minhas reflexões. Ok? Então eu vou encerrar. Espero que você tenha gostado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.